Bem-vindos a mais um Beto no Mundo, onde a gente apresenta a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje nós retornamos à Escandinávia, onde vamos fazer um circuito rápido por Estocolmo, Oslo e Copenhague, e vamos dar uma ênfase na Noruega e seus fiordes. Né? Minha trajetória vocês conhecem, 158 países. Keep on counting. Minha meta é até o 2031 conhecer todos os países do planeta. Então, me ajudem aqui a manter o Beto no Mundo ativo, né, para a gente comemorar juntos os 196 países reconhecidos pela ONU. Estudei nos Estados Unidos, na Europa, tive um ano sabático na Ásia, que foi transformador. África, mais recentemente, eu tenho feito duas, três viagens por ano para compensar o tempo perdido. É o continente que eu conheço menos, né? Então, eu conheço o norte da África, o sul, o leste e o oeste. E todo o miolo da África, também o mais difícil ainda a ser desbravado. Mas, por outro lado, já cheguei no Ártico, no Antártico, né? Então, sempre compartilhando com vocês aqui o fascinante mundo em que vivemos, né? Então, eu fiz meu high school nos Estados Unidos, a formação aqui na URGS, com umas colegas, trabalhei na Iugoslávia, na Suíça, e foi nesse ano sabático que eu decidi migrar para minha formação era em engenharia civil e arquitetura, migrar para uma área que eu tivesse ainda maior afinidade, e foi através de turismo, de viagens, que também complementam história, geografia, cultura em geral, né, línguas, que é o escopo daquilo que mais me toca. Né? Então, em 88, a gente abriu a Trip and Travel, construímos a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, e com isso, né, com a qualidade do nosso atendimento, nós fazemos parte da seleta rede Takumi, que é as melhores agências de viagens do planeta. E eu sempre lembro, reverencio Michel Roche, historiador francês, que com seu olhar aguçado, inteligente, fazia uma capacidade de análise e síntese fantástica do nosso planeta, as suas contradições, a sua geopolítica, e com isso a gente conduziu juntos durante uma década os Grand Tours Trip and Travel, que eu sigo seu legado, agora já em 32 anos, 60 Grand Tours, 120 países, 700 cidades, 600 viajantes, como os que me acompanharam aqui nos fiordes noruegueses. Então, bem-vindos ao 110º episódio, na sexta temporada do Grand Tour dos Betos no Mundo, apresentando o Grand Tour pelos fiordes noruegueses. Então, isso aqui é parte do grupo que nos acompanhou neste desbravamento da parte escandinava da nosso planeta, e a gente começou pela Suécia. Então, a Suécia, esse longo país, né, que vem lá de Malmo, no sul, até a Lapônia, ao norte, né, atravessando o Círculo Ártico, com a capital em Estocolmo, aqui de face para o no Mar Báltico, né, de face para a Finlândia. Né, então, esse país fantástico, né, que ao longo da sua história teve períodos de hegemonia, quando era a maior potência do norte, outros de conflito com a vizinha Rússia, né, e czarista da época, né, e que hoje compõe com a Noruega e a Dinamarca e a Islândia, os países escandinavos, e com a Finlândia, os países nórdicos. Né, e estão entre os tops de qualidade de vida, sempre entre os top 10 na educação, na saúde, em todos esses índices de desenvolvimento humano. Né?
O índice de desenvolvimento humano 0,959, onde o ponto máximo é 10, né? Então ele está com 0,96, né? Um ótimo aluno. Capital Estocolmo, língua oficial sueco, 58% são de luteranos, é uma monarquia constitucional parlamentarista, cujo rei é o Carlos Gustavo XVI e cuja esposa é a rainha Sofia, né, que teve, não, a rainha, ah, qual que é o nome da nossa rainha? Silvia. A rainha Silvia, meia brasileira, né, que esteve aqui na COP 30 em Belém. Uma área de 438 mil quilômetros quadrados, uma população de 10 milhões e um PIB invejável de 58 mil dólares. E como é um país bem mais igualitário do que, infelizmente, o que a gente conhece aqui no Brasil, né, onde nós temos os extremos dos poucos muito ricos e da grande maioria muito pobre, é um país bastante igualitário, né? Então, esses 58 mil per capita representam, né? Um índice que reflete a realidade local. A moeda é a coroa sueca. Então, a Silvia nasceu em Heidelberg, na Alemanha. A sua mãe Alice era do interior de São Paulo. Ela passou um tempo aqui no Brasil, dos 4 aos 14 anos. Então, a primeira infância e adolescência, início da adolescência foi aqui no Brasil. Daí ela estava nos Jogos Olímpicos, recepcionou o Carlos Augusto, Carlos Gustavo, e acabou casando e é a rainha da Noruega, né? Ela se formou em letras em Munique, trabalhando como intérprete de espanhol nos Jogos Olímpicos, conheceu o príncipe sueco. No ano seguinte, ele foi coroado como o rei, e em 1976 se casaram e tiveram 3 filhas, e a primogênita é a próxima soberana. Nós também todos conhecemos o grupo de musical mais famoso do país, que é o ABBA, né? E a belíssima capital de Estocolmo. Então, aqui o nosso grupo em Estocolmo, composta por milhares de ilhas, ela fica entre a região do lago e o Mar Báltico. Então, todas essas ilhas, são 14 ilhas principais na cidade de Estocolmo, mas que no seu conjunto são milhares de ilhas, né? É uma das mais belas cidades do mundo, considerada a Veneza do Norte, por causa de seus muitos canais. E uma forma de se deslocar é de barco. Tem tanto taxi boat, né, como bus boat, como boats de turismo. E então nós estamos sempre em contato com a água. O centro histórico é de extrema beleza. Essa aqui é a parte onde a cidade nasceu, que se chama Gamla né, a cidade velha. É muito charmosa. Eu considero Estocolmo uma das cidades mais cênicas e fotogênicas da Europa, competindo com Praga e algumas outras cidades da nossa lista de preferência. Mas essas imagens com essa luz fazem com que a gente diga: bah, que cidade maravilhosa! Aqui estamos na frente do Gran Hotel, onde ficavam o- os premiados no Prêmio Nobel. Um grupo na Eulália, Marie-Thérèse, Adriana, Naor, num final de tarde agradável, né, depois de ter uns caminhado por grande parte da cidade. Aqui é Ganlistan.
Muito lindo, né? Vocês já ouviram falar do Vasa, né? Então, esse famoso galeão que seria o mais poderoso da sua época, que eu vou contar aqui para vocês. A embarcação Vasa, o galeão, foi encomendado pelo rei Gustavo Adolfo II e inaugurado em, no dia 10 de agosto de 1628 e afundou poucas horas depois, tendo percorrido apenas 1.300 metros. Né? Então, afundou na sua viagem inaugural, no dia 10 de agosto, né? Ele levou 3 anos para ser construído e um dia para afundar, né? O rei tinha visitado o cais 6 meses antes e o arquiteto, né, mostrou, tinha 30 canhões e ele disse, não, 30 não, eu quero ser o galeão mais poderoso e mais potente da Europa, vamos duplicar a quantidade de canhões. O arquiteto disse não, ele foi projetado para uma determinada carga, né? Não, não vai, não pode, né? Mas o rei insistiu, né? E ele foi, né? Então a bordo estavam 150 tripulantes e convidados e mostrou o que a gente sabe. Contrate um arquiteto, né? Então ele quis passar por cima do arquiteto, né? A poucos metros do cais, ventos fizeram o navio inclinar e a água começou a entrar pelas escotilhas dos canhões e naufragou. Então, essa é a história do Vasa. O que é bom é que 300 anos depois, ele vai ser, com a tecnologia, ele vai ser retirado do fundo do mar, né, do fundo da Bahia, resgatado. E o que nós estamos vendo hoje, então, é um galhão do século XVII, hum, 100% íntegro, né? Então, é uma viagem no tempo. Né? Então foi uma tragédia, né, pro rei, né, que ficou com a imagem desgastada, né, desse fracasso, né? Mas em compensação nós temos essa oportunidade de visitar ele hoje. E para quem não conhece, eu sugiro um passeio muito bonito a partir de Estocolmo para Drottningholm, que é a casa de verão da família real. Aqui o pavilhão japonês da rainha Luísa Eurico, irmã de Frederico II, da Alemanha, da Prússia, que casou com Gustavo III, o rei cultural, que traz a ópera, a cultura aqui para a Suécia. Então ele é lindo, né? Então ele está numa das ilhas da parte dos lagos que vão depois compor junto com vão chegar até Estocolmo e daí já com os braços ligando com o mar compõe esse grande volume de água que forma Estocolmo. Estocolmo foi concebida neste local, exatamente por uma das tribos vikings, né? Porque ligava o interior com a costa, né? E através desses canais de água, né? Que era o meio de transporte dos vikings, né? Transporte de mercadorias, de produtos e de pessoas. Ops. E daí é que a gente está voltando, costeando as ilhas, de volta a Estocolmo, sendo recebido na no cais principal aqui junto do Gran Hotel. De lá a gente voou para a Noruega. Então, Noruega também cumprido como a Suécia, né? Desde Kristiansand ao sul até o Cape North, lá no extremo norte, são milhares de quilômetros no mar, no Oceano Atlântico do Norte, né? E a capital é Oslo,
aqui, próximo da fronteira com a Suécia. Então, Noruega, a capital é Oslo, a língua oficial é norueguês, a religião são luteranos, como os suecos, é uma monarquia constitucional parlamentarista, o rei é o Harald V, é um país de 360 mil quilômetros quadrados, 5,6 milhões de habitantes, e graças ao petróleo e a grande produtividade do povo norueguês, tem um dos maiores PIBs do planeta, de 87 mil dólares por pessoa, né? Com um índice de desenvolvimento humano ainda superior ao da Suécia, 0,97, né? Está entre o terceiro e quarto lugar dos países com melhor qualidade de vida do planeta. Moeda, coroa norueguesa. O rei Harald com a rainha Sonja, né? Ele está há 20, quase 30 anos no poder. E o príncipe herdeiro é Hakon e a esposa é a Mette-Marit. Então, quem gosta de uma fofoca das monarquias, ela era casada com um ex-presidiário, ela esteve envolvida com drogas, mesmo assim o príncipe herdeiro a escolheu e eles têm filhos juntos, né, que vai ser o próximo soberanos, o filho dela com o antigo marido, né, é, também está com problemas envolvidos com drogas, né? Então tem toda uma conturbação ali na casa, na monarquia norueguesa, né? Que temos que passar um tempo aí para ele estar pronto e com a imagem adequada, né? Junto à população para assumir. Capital Oslo, então no verão extremamente agradável, com o pessoal caminhando de bicicleta. Essa é a biblioteca pública, inaugurada agora nos anos 20 do século 21, né, que fica em frente da Ópera de Oslo, que foi inaugurada em 2008, um projeto do estúdio Snorreta, que ganhou o Prêmio de Arquitetura Contemporânea da União Europeia. Uma perfeita ligação da cidade com o Fjord de Oslo. Vocês conseguem imaginar como sendo um fjord mergulhando no fjord. Um, um iceberg mergulhando no fjord. Então, eu sempre aconselho, né, quem for passar alguns dias em Oslo, confiram a programação antes, para tentar comprar algum espetáculo que esteja acontecendo na ópera, porque só visitá-la já é fantástico, né? Então, mesmo que não tenha um show, a forma de apropriação de espaço urbano, né, ele funciona como um grande parque, né, com as pessoas sentando, lendo, trabalhando, andando de bicicleta, no telhado da ópera, né? Então, vocês veem que as inclinações, os tetos são utilizados como parque público. Aqui o nosso Grand Tour Trip Travel na Opera House. E olha aqui por dentro que bonito. A Ópera de Oslo. Impressiona do lado de fora e do lado de dentro também. Judith Sklier, na frente do Museu do Munch, o pintor mais famoso da Noruega, né? Então, nós temos no final do século XIX, início do século XX, o Grieg na música, o Munch na pintura, o Vigeland na escultura e o Ibsen na dramaturgia. Então, são os quatro homens dourados do início do século, final do século XIX, início do século XX. Então, esse prédio também foi inaugurado há poucos anos atrás, durante a pandemia.
então é o maior museu individual para um artista só, né, no planeta. E ele é ótimo porque ele é autoexplicativo, então tem uns 13 andares, né, com os diferentes períodos do Munch. O quadro mais famoso, O Grito, tem um aqui no Munch, no Museu Munch, e outro na Galeria Nacional, no centro da cidade. Aqui nós temos a nossa querida musa norueguesa, Maria Luísa Sestari, né, uma gaúcha que se estabeleceu em Oslo, e toda vez que eu vou para Oslo, me encontro com ela. E nós estamos aqui no final do dia curtindo o pôr do sol. Bárbaro esse espaço, né? Eu amo esse último andar do Munch com a vista do Opera House. E falando nos quatro artistas dourados, né? Na área da escultura, Vigeland, que dedicou a sua vida ao parque, que hoje, né, conhecido como Parque das Esculturas, né? Então, esculturas em bronze, em pedra, né, representando a figura humana. Aqui nós temos o ciclo da vida, e conosco aqui a família Lee, representando três gerações, né, que é a essência da história do vegan, né, como nós temos esse ciclo, né, de início, meados e fim, né? O cotidiano, ele registra o cotidiano, a relação entre o homem e a mulher e a morte. As figuras são sempre nuas, de uma forma a mostrar que os sentimentos são atemporais. Essa dupla, né? A mãe e o filho, a mãe tentando consolar, o filho já olhando para o outro lado, né? Talvez para o futuro, onde não se pode identificar a, o status social, o tempo, né? Porque ele fica atemporal, né? Então a extrema sensibilidade do Vigeland, né? E nos deixar para posteridade, né? Esse trabalho magnífico. Ele trabalhou durante 40 anos, a prefeitura de Oslo cedeu a área, ele foi contratado, ele recebeu salário, tinha todas as suas equipes, e com isso deixou para essa cidade essas obras fantásticas de extrema sensibilidade. Aqui a família Lee repetindo uma cena. Casal fração, casal de enamorados. E em Oslo tem também o Akershus Fortress, a fortaleza onde a cidade começou, né? Então, ele na ponta do fiord exatamente para protegê-lo. E daqui nós vamos fazer mais um passeio de barco para vocês desfrutar a vista de Oslo. So now our little trip is ending. I hope you enjoyed this little excursion. I want to wish you a wonderful day in this beautiful weather. Enjoy. And the evening we will be having rain again. So welcome to Norwegian summer. Ali ao fundo a prefeitura. E em 2012 foi inaugurado o Astrup Museum of Modern Art,
né, no Waterfront em Oslo, um projeto de Renzo Piano. Então, a Oslo eu acho fantástica, porque eles têm esses vários exemplos de arquitetura contemporânea combinando com a cidade, né? Vocês sabem que no início do século XX, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa, e graças ao petróleo e à ótima utilização desses recursos, né, ele hoje é um dos países mais ricos do planeta. E sempre visando a qualidade de vida do seu povo, né? Então, a Escandinávia é famosa pelo seu projeto social, né, onde atende as pessoas do berço à, à, à terceira idade, né? Ou seja, cuidando da educação, da saúde, né? Todos os quesitos principais para a nossa qualidade de vida. E tem um museu a céu aberto, onde mostra, onde foram recolhidas construções, diferentes partes da Noruega, exatamente para funcionar como um museu a céu aberto das tipicidades arquitetônicas da Idade Média nas diferentes regiões do país. E os noruegueses, os escandinavos em geral, que os famosos vikings, né, que dominaram os mares há mais de 1000 anos, eles vão deixar esse conhecimento, esse DNA de exploradores no seu povo. Então, nós vamos ter alguns personagens, né, Admundsen, em Musen, que vão ter explorado o Ártico e o Polo Sul a bordo dessa embarcação, que é o Fram, né? É um navio polar construído em 1892, que também, como Vasa, né, lá em Estocolmo, o Fram aqui na Noruega, é o original, né, que a gente pode visitar e entender como viveram os grandes exploradores, né, da corrida polar do final do século XIX e início do século XX. O Fram, construído no final do século XIX, com o qual o primeiro quebra-gelo da história, e esse é o original, aqui em Oslo, o qual se fez a travessia pela primeira vez da passagem norte entre a Groenlândia e o Alasca, e depois Amundsen chega até o Polo Sul. Os noruegueses, os grandes exploradores náuticos, seguindo o legado viking. De Oslo, a gente voa para Bergen, essa cidade da Liga Hanseática, que era aquela rota de cidades autônomas, né? Lübeck, Lunemburgo, Hamburgo, Bergen, Tallinn, né? Que formavam uma liga comercial, né? Então, mais do que pertencer a países, pertencia a uma determinada rota comercial que perdurou durante séculos no norte da Europa. É uma das mais antigas da Noruega, está situada em um promontório às margens do Mar do Norte. Olha só que lindo que é Bergen. Nosso grupo, encantado com a cidade, com o céu azul, e vamos caminhar pelas suas atrações, pelas suas igrejas, pelo seu casario, né? E principalmente por o mercado do peixe e o cais à beira do fiord. Que lindo, né? Essa composição de cores, né? Então, Bergen é, né, novamente uma das minhas cidades mais fotogênicas. E aqui nós temos a casa do composer Grieg. Aqui na frente da casa do Grieg, onde ele compôs Peter Glink com O Amanhecer. Oi! Levanta os braços! Aqui E nós fomos até a outra casa nos subúrbios, né?
que hoje é o Museu Grieg e onde tem apresentações. Então nós tivemos a apresentação do Grieg no local onde ele compôs, né? Experiência fantástica. E de lá, de Bergen, a gente embarcou para um cruzeiro de 7 noites ao longo dos fiordes. Que nosso primeiro dia. Estamos com o casal Fração, saindo aqui do porto de Bergen. Estamos aqui no Panorama Malte, que eu convido vocês para subirem aqui. Vamos nessa? Silversea Down, ele foi construído em 2021, a gente pegou ele assim, brand new. E a partir daí, nossos dias foram premiados com cenários super bucólicos, né? O que é um fiord? É uma grande entrada de mar entre altas montanhas rochosas, originado, né, pela erosão causada pelo gelo de antigo glacial. Então, a Noruega é sempre associada a esse tipo de formação geológica, sendo chamado a Terra dos Fiordes. E durante 7 dias, este foi o cenário que nos acompanhou. Os glaciais lá ao fundo, eles começam a penetrar na Terra, eles fazem fissuras na Terra, depois, na época do degelo, eles vão deixar esse vazio que vai ser penetrado pela água, né? Então, os fiordes nada mais é que é um braço de água do mar que se infiltra pelo vazio de antigos glaciares. É mágico, né? Então, nossa primeira parada com Marie-Joséphine Becker, aqui em Ålesund, onde a gente visitou mais um dos museus a céu aberto, com a guia local nos informando como era um modo de vida, né, nas condições existentes. E aqui o centrinho de Ålesund para você. Que bonitinho aqui o centro de Ålesund, que fica na entrada de um fiord, o Fiord de Born, que se estende por 110 quilômetros do Mar do Norte, terra dentro. Então, no Grand Tour, estava acompanhado pelas minhas 2 colegas, a Patrícia de Verde e a Paula, né, sempre para cuidar dos nossos participantes, né, cuidando de todos os detalhes para que sejam viagens inesquecíveis, como é a memória que as pessoas têm dos Grand Tours pelo mundo. A Maria Angelique, a Judite, o casal Miola. E aqui é a nossa casinha, né? Então, todas são cabines externas, né? A maior parte a gente ficou em cabines com varanda. E de lá a gente seguiu para a nossa segunda parada, que foi Trondheim, onde aconteceu no inverno, né, o campeonato de esqui de inverno, né, em Trondheim. No topo da montanha, nós temos uma fortaleza, Kristianstens Festning, né, que controlava o acesso a Bahia e a cidade de Trondheim, que era muito importante como centro de pesca. E aqui o casario lindo de Trondheim, que lembra aquele de Bergen. O casario colorido do porto de Trondheim, na Noruega. A terceira maior cidade do país,
com essa cena das cidades portuárias da costa atlântica junto aos fiordes. Aqui nós estamos na frente da igreja, da Catedral de Trondheim, e as gurias com os 6 cores diferentes dos casacos de Escandinávia, que todos apreciaram e todo mundo comprou o seu modelito. Então, embarcando novamente no Silverdown. Então, nesses cruzeiros, a gente atraca numa cidade de manhã, né? Faz um passeio e sai de tarde. Temos todas as refeições inclusas, todas as bebidas. Então, é um extremo conforto para percorrer uma região que não iria ter hotelaria e que, de qualquer maneira, a vista mais bonita é a partir da água mesmo, como vemos aqui. Em Andalsnes, nós subimos para o topo dessa montanha, né, com essa vista maravilhosa. Mas antes nós visitamos uma das Stave Churches. Stave Church é a igreja pilar, né, em função dessa imagem mais vertical. Então eles eram vikings, a partir do ano 1000 eles são cristianizados, e daí cada povoado vai ter uma dessas igrejas. A partir do século XVIII, né, elas estavam precárias, começam a ser substituídas por outras construções daquele século, e elas poderiam ser perdidas, né? Mas graças a ao esforço coletivo, algumas, né, estão recuperadas e protegidas em museus, e outras viraram patrimônio da humanidade, né? Mas muitas foram desmontadas e substituídas por igrejas mais bonitas, mais modernas no século XIX se perderam, mas várias a gente pôde visitar, e aqui é uma delas. Aqui uma igreja mantém a ideia, mas construída mais moderna ao lado. E olha só, quando a gente parava e pegava fazia um circuito de carro, que lindo os cenários que nós percorremos. Folded up a mountain chain, which was about 2,000 to 3,000 meters high, and it had those jagged, rough summits, sharp summits, like you know from the Alps, for example. The valleys and shaped our beautiful fjords. É lindo, né? E com esse lance do reflexo, a gente não sabe se o que estamos vendo é a imagem ou o seu negativo, né? E de lá, nós estávamos um dia nublado e de repente abriu, nós subimos todos, pegamos um teleférico, uma gôndola, e fomos lá em cima para ver essa vista fantástica. E aí estamos aqui numa montanha a 715 metros acima de Åndalsnes. E lá em cima, lá embaixo, umas cenas mais bonitas. Olha lá, confira. E cada dia, quando a gente voltava pro barco, a gente era surpreendido com mais beleza ainda, porque a gente ia estar circulando entre um fiord. Então, fiordes, eles são normalmente transversais ao oceano. Então, tu ia até um fundo no fiord, voltava, dava uma passadinha no Mar do Norte ali, para entrar no fiord seguinte. Estamos navegando há horas aqui no fiord entre Åndalsnes e Alesund. Vamos chegar até o Mar do Norte e depois entrar num próximo fiord entre Olden e Skogen. Muito lindo isso tudo. Comandante fração, a equipe toma o controle. Então é uma das visitas que se pode fazer da cabine de comando. E daí chegamos em Olden,
que fica num fundo de um fiord. Então a gente passou o dia percorrendo o fiord e chegamos no final do dia nesse pequeno povoado. O charmoso povoado de Olden. Aqui num dos fiordes da Noruega. Olhem só que charmoso. Nos pés dessas montanhas que mergulham nesses braços de mar, fazem os fiordes noruegueses tão cênicos. Daí fomos percorrendo as encostas do fiord e o próximo é o Skoggen. Skoggen nos recebe com sol e céu azul. Estamos na ponta do Sognfjord, o maior fiord da Noruega, com 200 quilômetros de extensão. Vamos explorar logo mais. E daí, ao longo do caminho, vários spots supercênicos, né, vendo os povoados, seus vilarejos, os braços de rio, os braços do fiord. Então, Casal Miolo, Casal Schacker, eu e Peri, né? Então, formações rochosas peculiares. E olha só o que é de bonitinha Skolden. Ainda mais com um dia de céu azul como esse. De lá, a gente embarcou de volta no Silver Sea Down e passamos a noite e atracamos na Dinamarca, em Copenhague. Então, capital da Dinamarca é Copenhague, maioria luterana, é uma monarquia constitucional parlamentarista, com Frederico X, né, que assumiu há pouco, né, alguns anos, quando a sua mãe abdicou em vida. É um país bem menor que os vizinhos, tem 42 mil quilômetros quadrados, 6 milhões de habitantes, 68 mil dólares per capita, né? Então, entre o PIB, né, per capita da Suécia e da Noruega, e também com um índice invejável de desenvolvimento humano de 0,962 out of 10. Então, Copenhagen é uma gracinha, eu sempre fico em dúvida qual das três, né? Eu amo as três, Estocolmo, Oslo e Copenhagen, cada uma por seus motivos, mas todas estão ligadas com água, que era a origem dessas cidades que surgiram lá no período dos vikings, né? E aqui nós temos o Rosenborg Slot, né? Um dos palácios reais, o Christianborg, que é onde temos o parlamento. O Christianborg foi destruído por outro incêndio em 1884 e o atual foi inaugurado em 1928. O Palácio de Christianborg é a sede do parlamento dinamarquês, escritório do primeiro-ministro e da Suprema Corte. É a única construção do mundo que abriga os três poderes simultaneamente. Amalienborg, né, na metade do século XVIII, em função de incêndios que destruíram parte de Copenhague, inclusive o Palácio Real, o rei Frederico V instala a família real em 4 casas de nobres que passaram a nova residência real, Amalienborg, em homenagem à sua esposa Amélia. Então, numa dessas casas tem o Frederico X, que é o atual soberano. Na outra, temos a ex-rainha, né? E outros, o irmão, a tia, né? Então, nessas 4 casas aqui é o coração do poder real. De mármore, igreja de Frederick.
não é a igreja que foi então planejada pelo arquiteto Nicolai Arndt, sino que ficaram as ruínas lá no fundo no século XIX. Então, aqui o coração da Mellenborg. Em uma delas vive a ex-rainha Margarete II, né? Em outras duas, os príncipes. E na quarta é utilizada por hóspedes ilustres. A Catedral de Copenhague, no século XII, após 250 anos de resistência popular, o cristianismo é finalmente adotado como religião oficial da Dinamarca, terminando com as crenças pagãs vikings locais. No século XVI, a adoção do protestantismo acontece em apenas 4 anos da chegada das ideias de Lutero. Hoje, 90% da população é luterana. A Fundação Maersk, vocês conhecem a Fundação Maersk, daqueles containers, né? Então, em trens, em barcos, né? Levando mercadorias pelo mundo inteiro, né? Nós temos a maior empresa de logística do planeta, que é a Maersk. E ela vai adotar a Ópera de Copenhague, né? Que nós tivemos o privilégio de assistir uma apresentação nela, né? Tem 5 níveis acima do nível da água e outros 5 níveis abaixo do nível da água. E essa aqui é a famosa Nihav, que é o porto, um novo porto, né? e, e ali que nós passamos nossos dias. O maravilhoso porto de Nihav, Porto Novo, aqui no coração de Copenhague. É um canal circundado por esse casario colorido. Ah, muito lindo. Hoje, restaurantes, hotéis. No verão, é lógico, muitos turistas, mas de todo ano, festejado, utilizado, desfrutado pelos povo local. É muito, muito bonito, né? Não canso de fotografar, né? A composição de cores, o espaçamento entre cor e outra, né? Deixando todos em destaque. Muito bem, muito cromático. E é sempre bom um café e um jantar no final do dia. Então estamos aqui no Nihav 67. Qual é a pedida, hein? Ah, muito bom. E então aqui nós estamos no H.C. Andersen. E a cidade está toda animada. E com essas cenas do Nihav, a gente vai se despedindo de vocês de mais um Beto no Mundo, 110º Beto no Mundo, dessa vez apresentando a Escandinávia. Queria agradecer às minhas colegas, Patrícia e Paula, que nos acompanharam por esse Grand Tour pelos fiordes. E a vocês que estão aqui nos acompanhando no YouTube e no Zoom. Então é sempre um prazer estar com vocês todos, desvendando essas belezas do planeta. Não é, querida Lenita? Agora sim. Ah, então falei, Lenita. O que tu achou da apresentação? Eu achei lindo. É um país, enfim, uma região toda que eu não conheço. Então, o dia que tu resolveres voltar, já sabes que tens uma aqui, ó, de dedinhos apontados. Tá Valeu. bom? Então, boa noite, Muito Glória. Boa obrigada. noite, Carlos. E até a próxima. Até logo.